Levando em conta essas anotações, percebemos que a noção de útil como critério para as ações humanas não é nenhuma novidade. Mesmo entre os gregos antigos, a ideia já era discutida. Porém, aponta-se Jeremy Bentham como o fundador do utilitarismo moderno. Bentham nasceu em 1748 e morreu em 1832. Toda a sua filosofia ética parte de uma perspectiva naturalista hedonista. Defendeu que a própria natureza impôs aos homens a dor e o prazer como critérios básicos de avaliação. É com base nas sensações de dor e prazer que edificamos o entendimento do importante e do agradável, como também do desagradável e indesejado. E a própria razão trabalharia com estes dados para estabelecer a sua noção de utilidade. Eis como o próprio Bentham define a utilidade: a propriedade de todo objeto por meio da qual ele tende a produzir benefício, vantagem, prazer, bem ou felicidade, ou a evitar que se verifique aquela perda, dor, mal ou infelicidade para aquela parte cujo interesse se toma em consideração. Se aquela parte é a comunidade em geral, então o interesse da comunidade. Se é o indivíduo em particular, então o interesse daquele indivíduo. Dessa forma, o princípio de felicidade é o princípio de utilidade, que nada mais é do que um cálculo que pesa benefícios e malefícios de uma ação para se decidir se tal ação será aprovada ou reprovada. Nas palavras do próprio Bentham, por princípio da utilidade, entendemos o princípio segundo o qual toda ação, qualquer que seja, deva ser aprovada ou rejeitada em função da sua tendência de aumentar ou reduzir o bem-estar das partes afetadas pela ação. John Stuart Mill, que talvez tenha sido o filósofo inglês mais influente do século XIX, buscou aperfeiçoar as ideias utilitaristas de Bentham e deu uma nova definição para o princípio da utilidade, que ele expõe assim: conforme o princípio da máxima felicidade, o fim último e a garantia de que todas as coisas são desejáveis é uma existência isenta o quanto possível de dores e a mais possível rica de prazeres. Ele também acrescenta que a qualidade do prazer pode ter mais importância que a sua quantidade. A ética utilitarista surge como resposta ao movimento liberal de corte econômico e positivista. Verifica-se na transição do século XIX para o século XX o mesmo giro que ocorreu com a ética política de Maquiavel, ou seja, a política não deve mais subordinar-se à ética religiosa, filosófica ou romana, mas ela mesma cria suas regras. O que se percebe aqui é o afastamento das atividades econômicas dos preceitos éticos e das leis que regem os demais setores da vida social. Neste sentido, a ética material utilitarista defende a satisfação pessoal para alcançar a satisfação coletiva, elevando-a à regra máxima da ação. Além disso, o bem moral é substituído pela utilidade, e esta consiste em alcançar a maior felicidade para o maior número de pessoas.